Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Feliz Natal para você, tudo bem? Oi, Carol, boa noite. Um Feliz Natal também para você, para os ouvintes, para quem está nos assistindo. Vera, a gente começa essa edição aqui do Viva Voz falando ainda do caso do Banco Master. Estamos ali naquele períodozinho entre Natal e Réveillon que não costuma acontecer nada, mas o ministro Dias Toffoli marcou uma cariação sobre esse caso para o dia 30 e hoje manteve essa decisão. Apesar aí de um pedido da Procuradoria-Geral da República, ele confirmou a realização da cariação. A Samantha Klein tem as informações para nós em Brasília. Oi, Samantha. Para vocês, Samantha? Pois é, confirmada. Me escutam? Agora sim. Me escutam? Ah, então tá. Então vamos lá do zero. Eu quis dizer antes ali um Feliz Natal para vocês, Vera e Carol, ouvintes. E, de fato, temos aí essa confirmação, mesmo com o pedido da Procuradoria-Geral da República, que indicou que fosse suspensa essa cariação, pelo menos por enquanto, no início da investigação. Mas ela está mantida para a próxima terça-feira, dia 30, e com isso devem ficar frente a frente o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, também o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Lembrando que esse processo também está sob sigilo e mesmo no recesso, o ministro Dias Toffoli determinou a realização desse procedimento. Participam junto ali, acompanham, o juiz instrutor, que deve ser do próprio gabinete do ministro Dias Toffoli, também Polícia Federal, além da Procuradoria-Geral da República. O MP sugeriu esse adiamento não porque seja contrário a uma cariação, mas porque o caso está realmente no início da investigação. Lembrando que no mês de setembro o Banco Central barrou a compra do Master pelo Banco de Brasília. Vorcaro também foi preso no mês de novembro, já foi solto, obteve ali um habeas corpus, e juristas avaliam que essa cariação neste momento não é muito usual. Em geral, ela acontece quando a gente tem voltou. Só retomando aqui, então, geralmente esses procedimentos de acariação ocorrem quando há contradição entre as testemunhas, entre as provas, entre os depoimentos. Bom, a PGR, então, entendeu que essa medida deveria ser realizada mais adiante na investigação, mas o ministro manteve. E o caso apura um suposto esquema de emissão e negociação de títulos de crédito sem lastro. A suspeita é que esses papéis teriam sido vendidos para outras instituições financeiras, incluindo o BRB, que é o Banco de Brasília, com prejuízos de mais de 12 bilhões de reais. Com vocês. Obrigada, Samantha. Uma conduta aí pouco usual do Toffoli, Vera? Marcar para um dia 30 de dezembro, uma cariação também marcada de ofício, Não teve aí um pedido da PGR nem da Polícia Federal, mas é algo que o ministro tem atribuição e pode fazer. Na verdade, o ministro do Supremo pode fazer quase tudo, Carol? E eu acho que uma boa parte do que a gente está vendo de problemas nesse fim de ano decorre disso, de que eles de fato têm uma grande possibilidade de fazer quase tudo e acham que podem fazer coisas além desse quase tudo que eles podem fazer. Esse caso do Master está cercado de ineditismos, Esse sigilo que o ministro Dias Toffoli decretou em toda a investigação não é usual. A questão aí da forma como as oitivas estão acontecendo, com o prazo, com essa coisa de que tem de ter sempre um juiz do gabinete dele nas oitivas. A questão de que ele foi para Lima assistir a final da Libertadores do seu time do coração, Palmeiras, num avião de um empresário em companhia de 15 pessoas, entre elas o advogado do diretor de compliance do Banco Master, caso do qual ele é relator. Então são muitas coisas inusuais
e complicadas. Nesse caso da cariação, tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, esse momento do ano, né, quase ali na virada do ano, fazer uma cariação de um caso aí que é tão rumoroso. Segundo, ele colocar o diretor de fiscalização do Banco Central frente a frente com o Daniel Vorcaro e também com o ex-presidente do banco, do BRB, que era o que ia comprar. Então, fica uma coisa meio constrangedora para a autoridade monetária. Parece que está colocando fiscalizado e fiscalizador no mesmo banco dos réus ali. Tem uma possibilidade de o Banco Central ter comido bola nesse caso do Master? Tem uma possibilidade. A gente mesmo discutiu isso aqui, como que acontecia tudo isso e o Banco Central não percebia que esse banco estava muito alavancado, que ele estava prometendo ali uma rentabilidade que nenhum outro banco conseguia entregar, que ele cresceu muito rápido. Eu acho que tudo isso é verdade. Mas essa maneira de colocar numa cariação os fiscalizadores e os fiscalizados me parece bem questionável. A própria Procuradoria-Geral da República não concordou com isso e outros ministros da Corte em reservado têm se manifestado também contrários a essa ideia. Então, me parece bem esquisito, mas é isso, a gente está com um fim de ano repleto de decisões estranhas, de embates, de questionamentos sobre a maneira como os ministros do Supremo Tribunal Federal têm se portado e têm usado as prerrogativas da função. Esse argumento da PGR faz sentido, né, Vera? Porque o que a PGR diz tudo bem, a gente até pode fazer uma cariação, mas o ideal seria tomar primeiro os depoimentos individuais, aprofundar um pouco mais a investigação e aí sim, lá na frente, porque a cariação ela tem esse objetivo, né, de esclarecer ali pontos em que há divergência. Se você não ouviu nem os depoimentos individuais, como é que você já parte direto para uma cariação, né? Exato, parece que você está já de cara criminalizando a conduta do Banco Central, sendo que até aqui não tem nenhum indício concreto disso, a não ser esses que eu falei, né? O fato de que tinha ali um cheirinho de coisa que não ia bem no Banco Master. Mas daí é você colocar o diretor, que é alguém do quadro de carreira, inclusive do Banco Central, funcionário de carreira, primeiro diretor negro da instituição. Nessa situação, me parece, no mínimo, questionável, Carol. E o Toffoli não vai estar, tá? Ele marcou para o dia 30 de dezembro, mas quem vai conduzir é um juiz auxiliar do gabinete do ministro, a partir de perguntas elaboradas por ele, mas o próprio Toffoli não estará nessa cariação, né? A partir de perguntas elaboradas por ele ou não, né? Porque a gente sabe muito bem como funcionam os gabinetes de ministros do Supremo. Os juízes auxiliares fazem boa parte das instruções, boa parte, inclusive, dos votos, etc.